Fica salvo no YouTube? Não, eu vou chamar. Olá pessoal, boa noite, bem-vindo ao nosso mega aulão da madrugada. Presença, cara, fodástica do professor Wesley, né? Fala galera, beleza pura? Cara, não sei se você sabe, mas o Wesley é meu filho, cara. Meu filho foi a pessoa que, sabe, né? Eu dediquei toda a minha existência assim, tá? Beleza? Tamo junto, tamo junto. Professor, e aí? Recado pra galera que vai fazer a prova essa semana, cara? Meu irmão, a recada é assistir esse aulão aqui, porque vocês vão ter capacidade de gabaritar as 3 questões de inovação e todas as questões aí de banco na era... Banco na era... Ele tem dificuldade de falar isso. Banco na era digital, professor. Por que isso é assim, cara? Nada, pô. E o edital do BRB aí que inovou, né? Literalmente, trouxe essa matéria aí de inovação, né? Que tem um pouco tempo aí que vem cobrando nos concursos públicos. O último concurso que cobrou inovação foi o TCDF, em 2014. Então é uma matéria aí que vem pra arrebentar e que tem grande chance de cair na redação, sabia, né, Deodato? Cara, então... É aposta, hein? Aposta, eu acho mais o banco na era digital, né, Mas cara? por que não trabalhar inovação em banco na era digital? Então, vamos fazer isso que dia, professor? Agora, Hoje, meu cara, irmão, né? agora. Então vamos nessa. Vamos dar um abraço aqui, ó, para o Thiago, Amanda, futura concursada, Bizuca, Arielle, Michele Santana, Natara, Kaique, grande Caicão e o Kaique, cara. Ó, top. Né? Larissa Cruz, o Kaique é o nosso professor de direito administrativo aqui dos simulados do PCDF. Isso aí, Kaique, tamo junto. Grande Bralo, o Bralo conversou comigo agora, né? Um abraço para Eixeirinho, Rio Grande do Sul. Galera, olha só, para vocês que vão fazer a prova, a semana é o momento de estudar ainda mais, cara. A gente tô vendo umas mensagens aí, professor, nessa semana, aqueles charlatões da internet no Brasil, né? Não é hora de estudar, é hora de revisar com esse conteúdo. Cara, tem que revisar até o dia da prova, exatamente, né? Até o dia do concurso, até um momento especial. E a gente está aí sempre, claro, para inovar com vocês. Afinal, a matéria do professor, qual seria? Isso aí, galera. Inovação, né, show de bola, tamo junto. Beleza? Bora. Então vamos lá, galera. Vamos começar rapidão o conteúdo aqui, tá? Então a gente está aí, né? Vou colocar também aqui no Instagram. A gente está aí presente nesse aula madrugada. A gente não tem hora para acabar. O professor não trabalha essa semana, tá? É, professor? Isso aí, 8 Legal? horas tem que estar Então, no vamos, trabalho. eu também. Vou dar aula 8h15 lá em Águas Claras, cara. Então, galerinha, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma super aula, tanto Destruir, da galera. parte de inovação, Destruir. como da parte de, né, banco na era digital. Beleza? Pessoal, é sair daqui e ir pra prova já pra gabaritar, viu? Domingão é nós, tamo junto. Domingão, né? E o que você vai fazer domingo à noite? Beber, não vai ficar dando gabarito pra mim. Você vai fazer gabarito, não? Não. Não, porque, cara, Eu perde vou estar tempo. lá na festa, pô. O que vou tá lá. vale a pena não é o gabarito que alguém fez, e sim o gabarito do edital, né, cara? Exato, Né? na banca. Então, beleza, galera. Vamos partir aqui? Professor, começa aí, cara, né? Galera, inovação, né? Deixa eu Isso aí colocar é- aqui o seu material. Coloca né? aí Só pra gente. deixar pronto. Esse material aqui que você estava usando, né? Exato. Você colocou lá na frente, professor? Tá. Beleza, tá? Então aqui você pode mexer o mouse. Pode falar. Você fala um pouquinho, fala mais um pouquinho. Beleza. A gente dá sequência aqui. Show de bola. Pessoal, inovação, né? Inovação é o que a gente vive hoje, né? A transformação aí, um mundo complexo, a era da informação, a era da complexidade. Nós temos aí o mundo das startups, né? Muita gente acha, Deodato, que o Brasil não tem startup, que o Brasil ainda não é um país de grandes empreendedores. Pelo contrário, tu sabia que hoje nós temos no Brasil mais de 30 mil empregos gerados por startups? Tá, mas a gente tem que explicar para os alunos o que seria uma startup. Startup, pessoal, são empresas, né, no mundo da tecnologia. São empresas no início, ligadas à tecnologia, que não confunde com fintech, tá? O que é fintech? Fintech é uma startup. Ah, legal? legal. Porém, é uma startup no lado financeiro, né? Sabe Fintech, qual que é o exemplo aí de tecnologia financeira. fintech? Qual que é o maior exemplo aí? Cara, o maior exemplo é o Nubank. Hoje é o maior exemplo e a referência no Brasil, cara. Exato. No Brasil não, no mundo, né? Exato. Hoje a fintech é o Nubank, é a maior referência no mundo, por quê? Porque começou com essa ideia de banco digital. E aí a gente vai entender a diferença entre banco digital e banco digitalizado. Então o professor citou a startup importantíssima, Exato. porque está no seu edital, no banco na área digital. As startups são empresas no início, né? E não necessariamente ligadas ao lado financeiro, porém são empresas relacionadas, né, à ideia de tecnologia. Para você ter uma ideia, lá em Campo Grande, a gente tinha o Portal Educação, que era o maior curso, né, online de cursos livres da América Latina. E lá a gente começou algumas startups. O mais interessante de algumas startups que a gente viu foi o Pega Plantão, cara. Onde que era uma startup, que era um aplicativo que os médicos chegavam em qualquer lugar do Brasil, eles conseguiam vender e trocar plantões. Então foi uma startup que já não é mais uma startup, já virou uma empresa. Por exemplo, o Google começou como uma startup, né? O YouTube começou como uma startup. E o mais recente foi o caso, por exemplo, do Uber, né, cara? Que era uma startup de carona e de repente virou uma mega empresa. E o detalhe é que a Nubank, galera, além de ser essa grande startup,
ela é considerada como uma startup unicórnio. Sabe o que é uma startup unicórnio, Deodato? Explica sobre o assunto, professor. Cara, a Nubank é uma empresa startup que ela alcançou um valor de mercado de $1 trilhão sem ter o seu valor negociado na bolsa. Então hoje o Brasil conta com 8 startups unicórnios, que são startups que ainda não negociaram as suas ações na bolsa, mas já tem um valor de mercado altíssimo. Quer ver outro exemplo? PagSeguro, 99 Táxi, totalmente brasileira, e são startups aí que trouxeram um valor de mercado muito grande. E o PagSeguro não era um banco digital, não, tá? Exatamente. Agora é. Ele Exato. virou um banco, você tem conta e já está abrindo a bolsa e está entrando naquelas ideias lá, né, pessoal, da ideia da moeda virtual centralizada. A gente vai conversar sobre isso. Então, startup, bancos na era digital, está totalmente relacionado com inovação. E, pessoal, inovação, eu quero que você já quebra um mito aqui. Inovação não tem que ser algo totalmente radical. Porque a inovação eu posso implementar de forma gradual. Eu posso aprimorar algo que já exista. Vamos pensar no nosso iPhone. O iPhone, quando o Steve Jobs, que é um grande empreendedor, que tem um pensamento de empreendedorismo, quando lançou o iPhone, beleza, o iPhone foi uma quebra de paradigma, não foi, Deodato? É. Porém, o iPhone ele veio se aperfeiçoando. Mesmo assim, esses aperfeiçoamentos são considerados inovações. Inovações chamadas inovações incrementais, inovações sustentadoras. Então, por favor, galera, vai estar lá na sua prova que inovações são apenas quebras de paradigma. Você vai marcar isso errado, porque a inovação é um quebra de paradigma, mas também eu tenho inovações incrementais. Melhorias em cima de processos, em cima de serviços, em cima de produtos que já existem. É o próprio WhatsApp, né, cara? O WhatsApp está mexendo com uma inovação incremental fora do comum, né? Por exemplo, o WhatsApp quando começou, eu falo nas palestras, né, que o WhatsApp é o Luan Santana, né? Porque, cara, o WhatsApp fez um sucesso tão grande, tão grande, tão grande, e ninguém entendia por quê, cara. Por que um sucesso tão grande? Sendo que o Telegram, na época, era melhor que o WhatsApp, né? Tanto é que o Telegram foi criado antes. Porém, cara, quando não dava para entender o sucesso do WhatsApp. Era uma coisa que agradava, tipo assim, aquela coisa verde, a gente fazia o download, o barulhinho, pá! Aí chegou o Facebook no WhatsApp e falou, cara, vou te comprar. Por quanto? 19 bilhões. Só que qual que era a ideia? Comprar por esse valor, só que os caras espertos, né, cara? Porque eles pensaram, cara, a gente não vai vender por um valor e acabar. Então eles vão pegar metade disso, até um pouco mais, em ações do Facebook. Porque, veja bem, quando o Facebook cresce, o WhatsApp cresce, o WhatsApp cresce. Os antigos utilizadores também ganham com isso. E hoje, o maior exemplo dessa inovação incremental é o WhatsApp. Porque quando o WhatsApp começou, a inovação incremental já veio com a ideia de ligação. Aí uma prova que sempre cai na parte de informática é afirmando, professor, por exemplo, né? Normalmente a gente erra, você vai errar, isso é normal, tá? Mas, por exemplo, o WhatsApp faz ligação telefônica? Hoje, exemplo mais simples, mais fácil. Faz ligação telefônica, sim ou não? Sim. Claro que não, cara. O WhatsApp a gente combinou, tá? Mentira. O WhatsApp não faz ligação telefônica, ele faz ligações de dados, cara, é diferente. Por exemplo, imagina o seguinte, cortou a minha conta, eu não tenho mais como ligar para ninguém no meu telefone. Mas se eu pegar o meu telefone, colocar numa rede Wi-Fi, eu posso fazer ligação pelo WhatsApp? Então não é uma ligação de telefone, é ligação de dados. Viu aí, né? Essa prova, tá? Show. E aí, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, que lá no nosso edital tem tipos de inovação. E aí, quais são as tipologias, quais são os tipos de inovação que a gente tem? E aqui eu costumo brincar, né? Quem está no relacionamento sério, Deodato, não pode ter 2 aplicativos no celular. Sabe quais são? Qual? O Tinder e o iFood. Por que o Tinder e o iFood não? Ó, o iFood, galera, não sei se você já percebeu, esses dias estou lá passeando com minha noiva, né? E aí do nada apita aqui no meu celular a seguinte mensagem. E aí, Benzinho, vamos jantar hoje? Galera, até eu explicar que aquela mensagem era do iFood, nada a ver. meu irmão, mas galera, o que eu quero que vocês entendam? Essa mensagem do iFood é um tipo de inovação. Sabe que inovação é essa, Deodato? Inovação de marketing. É a inovação da forma como a empresa vai se relacionar com o cliente. O iFood é uma das empresas que mais inovam nesse relacionamento com o cliente. Vocês percebam que o iFood vem trazendo essa linguagem informal, essas mensagens informais, até muito informal, né? Muito pessoal. Me chamar de Benzinho e chamando para jantar. O que minha noiva disse? Imagine. Mas em relação ao Tinder, eu até entendo, né, cara? Mas, ela já tem acesso aí também, já sabe, tá? Mas voltando aqui, galera, além dessa tipologia de inovação de marketing, que é essa relação aí com o cliente, eu também tenho a inovação de produto. Vou lançar um produto novo. Aqui eu tenho um grande inovador. A cada semana está lançando aqui um produto novo. Um negócio novo. Então eu tenho inovação de produto, inovação de processo. A inovação de processo é a forma como eu vou produzir algo
Uma grande inovação que nós tivemos aí no mundo de processo, que é estudado, foi quem? Ford. Henry Ford, lá nos antepassados da administração, ele criou a linha de montagem móvel, galera. Aquilo ali na época foi uma quebra de paradigma. Um carro, galera, para ser produzido, levava dias, Deodato. Depois que o Henry Ford aplicou a linha de montagem móvel, o carro passou a ser produzido em horas. Isso aí é uma inovação de processo, na forma como eu vou executar as minhas atividades. O professor está explicando, galera, por exemplo, existe a inovação, né, que é o carro. E existe a inovação do processo, é como pegar uma coisa já existente e melhorar o desempenho, melhorar a qualidade e principalmente transformar aquilo no estado real em tempo mais curto. Exatamente, porque a inovação, ela gera desenvolvimento, Deodato? Nossa senhora. Demais, né? Hoje nós temos aí grandes empresas inovadoras, Uber, Airbnb, próprio Netflix, Spotify, foram grandes inovações que promoveram o desenvolvimento aí do mundo. E o Wesley citou uma coisa muito importante sobre essa inovação, sobre, né, o iFood falando, e aí, Benzinho, pá, então isso é uma forma de humanizar a comunicação entre o aplicativo e a pessoa, e é onde a gente entende sobre inteligência artificial cognitiva, cara, que tá bombando em prova, né, que a gente vai comentar aqui no decorrer da nossa aula também, que, por exemplo, a inteligência artificial cognitiva do Windows 10 é o Cortana, do iPhone é o Siri, e como a gente está no banco na área digital, a gente tem um exemplo clássico do Bradesco, que é a Bia. E a Bia, cara, ela chega lá e já fala assim, ó, eu não sei de tudo, mas eu prometo aprender através de um comportamento heurístico. O que é o comportamento heurístico? Através do seu dia a dia, através do seu comportamento, ela vai aprendendo e através desse lado costumeiro vai te dando conclusões com essa inteligência artificial. Então, quando o banco fala, assim, o edital fala, o desafio dos bancos hoje é justamente transformar, do banco digital, né, transformar o lado humano que tinha antes. Porque antigamente o gerente da conta familiar era um membro da família, né, cara? Aquela ideia do gerente, estar lá no dia a dia, comunicação. Então, como fazer essa humanização? Então, eu acredito que o assistente pessoal, claro que está gatinhando ainda. Poucos bancos têm. O BRB, ele é assim muito, né, é uma carroça o BRB perto dessa ideologia, mas a coisa está mudando, tá? E no decorrer do tempo, com certeza, os bancos... E por que o BRB ainda está ainda engateando? Porque existem barreiras à inovação, galera. E isso aí pode ser um tema da sua redação. Tratar o banco na era digital, trazendo com algumas barreiras à inovação. E quais são as principais barreiras que a gente pode ter aí a inovação no mundo? A primeira delas é a cultura. Beleza, a gente vai ter aí o movimento do banco digital. Mas você pergunta, minha mãe, Deodato, ainda prefere ir no banco e ter um atendimento presencial. Então a cultura, o conjunto de valores, o conjunto de princípios, de pressupostos básicos que ainda estão enraizados em um determinado grupo social, ainda é uma barreira à inovação. Outro tipo de barreira, a legislação, o excesso de normas. Galera, existe hoje no mundo um indicador que é chamado Doing Business, que ele mede a facilidade de se fazer negócio aqui no Brasil. E esse indicador, ele compara 190 economias do mundo. Vocês sabem em que posição está o Brasil, de 190? Não sei. Em 109, galera. Tá bem. Tá bem, né? A gente tá pra frente também, cara. Galera, o que significa? Significa que hoje o ambiente de negócio do Brasil é muito inchado em termos de regulação, em termos de normas. Para você abrir uma empresa, demora muito. Então isso é uma barreira à inovação. Então cultura, excesso de normas, excesso de legislação. E por último, galera, nós temos a própria estrutura da empresa. Imagine você entrar no órgão público, Deodato, que você encontra a seguinte situação. Para você implantar uma ideia, você vai ter que fazer um ofício, você vai ter que colocar esse ofício no processo, você vai ter que tramitar para 10 departamentos, você vai esperar para cada departamento um tempo de 10 dias para responder. Galera, acabou, você desiste daquela ideia. Agora imagine você entrar numa organização em que você tem liberdade de conversar com o presidente. Então a estrutura da organização, a forma como a organização é estruturada, o sistema de autoridade, sistema de decisão, a forma como eu me comunico dentro da minha organização, isso tudo pode influenciar na minha inovação. Essa burocracia que o Wesley está falando, já tem vários projetos, né, Wesley, de acabar com essa burocracia. Exato. Justamente a gente fez uma aula, cara, lá aqui no Centro de Convenções, lembra aqui, né? Cara, galera, a gente foi uma aula sem custos, né, para o aluno.
e a gente conseguiu o centro de convenções, mas a gente conseguiu o centro de convenções, foi legal, mas, bicho, até eu conseguir o alvará de funcionamento, né? Foi uma burocracia que não tinha sentido. E você vê que a maioria dessa parte burocrática parte da legislação. E quem está ali tem que cumprir, fazer o quê? E às vezes você vê que as pessoas, né, às vezes por birra, então, cara, a burocracia, ela acaba com a inovação. Exato. Por isso que o Brasil, igual a gente estava comentando, o próprio BRB, às vezes ele é tão fechado em relação a isso, porque tem a parte de regulamentação de uma forma geral. E top isso que o Deodato comentou, muito fechado. Galera, o mundo hoje é de organizações abertas, sistemas abertos, sistemas orgânicos. A gente vive no mundo da complexidade. Lá no seu edital tem assim, ecossistemas complexos de informação. É o mundo que a gente vive hoje. A organização, ela tem que interagir continuamente com o ambiente que está inserido. Então, a organização tem que estar aberta, tem que estar apta a receber ideias, inclusive de fora. E aí vem um conceito que vai estar na sua prova, que é o de Open Innovation, inovação aberta. A inovação aberta é isso, é você aceitar que existem pessoas fora da sua organização melhores que você. E você quer envolver essas pessoas, captar essas ideias. Porque a inovação é um processo, galera. É um processo interativo. Eu tenho que envolver todos os atores que podem fazer parte daquele meu processo. Essa ideia de aceitar é uma coisa mais complexa, né? Porque a gente ainda tem esse lado, esse ego pessoal, ou o ego da própria empresa que pensa, cara, eu não quero junção, eu quero crescer sozinho, é onde pau, né? Se você for parar para pensar, por exemplo, o próprio Facebook. O Facebook só cresceu muito quando o Neps entrou na parada. Que o Neps era uma ferramenta já difundida, mas estava lá embaixo, só que o poder do relacionamento do criador do Neps era uma coisa absurda. Então foi que o Facebook explodiu. Tanto é que o brasileiro, né, que foi o programador do Facebook, que programou o Facebook, que tinha 30% do Facebook, ele não concordava com a entrada do Napster na plataforma. Foi quando, cara, o Mark Zuckerberg falou, cara, esse cara tá fudendo a gente. Então hoje ele tem 0,009% do Facebook e chegou a ter 30%. E o Esk citou uma coisa chamada de Open, aberto. E hoje, cara, uma coisa que está muito em discussão, que é um possível termogeração, é o Open Banking, tá? O que é o Open Banking? Por exemplo, a gente precisa entender inicialmente o que é uma API, né? Uma API hoje, pessoal, é uma interface de aplicativos integrados, é uma integração de aplicativos. Por exemplo, o Open Banking é isso, né? Cara, é fácil, é difícil hoje, é chato você entrar numa plataforma e fazer cadastro? Nome do pai, endereço, telefone, porra da senha, né? Caralho, é muito chato. Então hoje quando você vai fazer uma pesquisa, cara, o que já vem na sua cabeça? Entrar com o Facebook. É na verdade. O Facebook, cara, é a pessoa, né, que mais sabe da sua vida. O Facebook, ele sabe mais de você do que a própria pessoa amada, né? Do que o próprio pai, é sério, cara. Porque ele tem todas as informações, suas preferências, os seus dados bancários, é muito sério isso. Então o que ele faz? Ele dá um jeito de pegar essas informações e com a sua autorização passa essas informações para qualquer empresa, para qualquer instituição. O Open Bank é isso. Só que o Open Bank quebra um paradigma muito grande, Wesley. Sabe por quê? Pensa o seguinte, cara, o banco é uma instituição que ganha com o cliente. Imagine, por exemplo, o Banco do Brasil passar informações do BRB. Isso é morte para o banco, né? A situação financeira, a ideia de imposto de renda. Por exemplo, o banco cria uma ideia, um relatório do que você pode render, do que ele pode dar de crédito. Você acha que ele vai dar isso de mão dada para uma outra instituição financeira? Então vai ser obrigatório, né? Com a autorização do usuário, o Open Bank faz isso, né? É muito simples agora você pegar informações, né, de uma instituição financeira e passar para outra. E até 2021, né? O Banco Central vai deixar isso como regra, já regulamentado. A API é isso, cara. Por exemplo, o Wesley colocou aqui, na ideia de inovação, o Uber. Cara, o Uber é um exemplo de uma API fodástica. Existe uma diferença entre uma API pública e uma API privada. O que é uma API pública? Público, cara. Público. O que é uma API privada? Essa é privada. Essa é boa, hein? Essa dica é boa. Cara, tem coisas que não dá pra muito entender, lógica, cara. O que é uma API pública? É pública, é privada. Essa é privada. Acabou, cara. É lógica, né? Não tem que decorar nada. Não tem que decorar. A gente, a pessoa fica, nossa, API pública é isso aqui. A API privada. Caralho, não é pública, é privada. Acabou. Então, galera, a gente sempre fala isso nas aulas porque, olha só, o Uber, quando foi idealizado o Uber, cara, vamos fazer um aplicativo para a gente dar carona para as pessoas, né? Então a gente vai cobrar mais barato que o táxi tradicional. E aí, cara, a gente vai ganhar uma parcela disso, pequeno. A gente vai ganhar pouco, vai ganhar pequeno, mas a gente vai ganhar isso no mundo inteiro, cara. É na verdade. Então você está gerando emprego, né, cara? E qual que é a ideia do Uber? Beleza, vamos criar a ideia muito boa, mas peraí, a gente não tem como investir em satélite.
Qual é a instituição? A gente não tem nada, a gente é pobre pra caralho. Como que a gente vai investir em satélite? Não tem jeito. Mas espera aí, a gente não precisa investir. Porque já existe uma API pública, é o caso do Google Maps, cara. O Google Maps foi criado como uma API pública. Só que o Google, ele esqueceu que a inovação é muito grande. Então o que ele pensou? Ele pensou em deixar uma API pública para os sites de hotéis. Né? Legal? E não pensou que alguém poderia ter uma ideia inovadora Exato, dessa, né? exato. Da ideia de inovação. E aí, quantos que eles gastaram para criar o Uber? Nada, nenhum real. E hoje o Uber é uma das maiores referências de empresas no planeta Terra. E tem países que implicam, que é o caso do Brasil, cara. Né? O Brasil, cara, não dá para entender. Os caras querem ganhar dinheiro em tudo. E tem ainda, aqui no Brasil, alguns casos de motorista do Uber que entrou com uma ação contra o Uber, cara. Cara, você trabalha a hora que você quiser, beleza? Você ganha com isso, você faz o seu horário, a remuneração pode ser muito boa dependendo do tempo que você trabalha, e tem gente querendo entrar com ação trabalhista. E o direito do trabalho no Brasil é desesperador, cara. Né? O direito do trabalho no Brasil, cara, o empregador só pau, e só privilegia o empregado de uma certa forma. Isso não dá certo, cara, em um país capitalista. Exato. Lembrando que hoje, inclusive, foi aprovada a MP 881 da Liberdade Econômica, que já é um avanço para a gente tentar reduzir, né, essa carga legislativa, essas regras, enfim, relacionadas ao modelo de trabalho. Mas eu queria destacar um negócio que o Deodato tocou aqui, que é o seguinte: o cara teve a ideia e implementou. Vocês percebam aí que tudo que a gente está falando aqui está envolvendo uma geração de valor. Concorda, Deodato? O Uber gerou valor, a Airbnb gerou valor, Netflix gera valor. Então, qual que é a diferença de inovação e invenção, que está lá no seu edital? E a banca vai explorar isso. A invenção, galera, ela para justamente no protótipo. Quando a pessoa teve a ideia e patenteou algo, pronto, ela inventou. Agora, a inovação, ela tem que ir além. Eu só posso falar que algo é totalmente inovador quando eu implemento, quando eu desenvolvo e aquilo ali gera valor. Valor econômico, um valor social, perfeito? E aí eu dou exemplo. O cara descobriu um novo planeta. Descobriu um novo planeta. Trata-se de quê? De descoberta. O cara teve uma ideia ali, descobriu um novo planeta, gerou um conhecimento. Aí o cara, mineirinho ali, Santos Dumont, lembra dele? Lembro. Bigodinho, chapeuzinho. Lá. Santos Dumont, galera. Santos Dumont foi um inovador ou um inventor? O que você acha, Del? Ele foi inventor. Ele inventou o 14 bis. Você viu o Santos Dumont saindo aí vendendo 14 bis? Olha o 14 bis aqui, 10 por 10, não viu. Então, a diferença entre a invenção e a inovação é porque a inovação tem um valor econômico, tem uma pegada econômica, uma pegada de desenvolver a economia, de Mas gerar eu posso valor. falar que é só uma invenção econômica ou pode ser uma invenção social, que gera valor? Também, eu posso também ter um aspecto social. E aí tem a lei 10973 de 2004, que está no seu edital, que é a nossa lei de inovação. Que apesar de ser de 2004, que pô, hoje, 2 anos, tudo muda, né? Ela sofreu alterações recentes, viu? Então tome cuidado. A própria lei atualizou o conceito de inovação. E nesse conceito de inovação da lei 10973 de 2004, ela faz isso. Ela fala que a inovação pode ser algo disruptivo ou incremental, em cima de novos produtos, processos ou serviços, que irão gerar um valor, que irão aumentar o desempenho, seja ele um valor econômico ou social. Igual o Deodato colocou. Então, galera, não confundam invenção com inovação, perfeito? Invenção gerou conhecimento, gerou um protótipo, porém não foi implementado, não gerou um valor econômico. Já a inovação foi além. A inovação gerou conhecimento, gerou um protótipo e foi implementado. Perfeito? Tem essa pegada aí econômica e social. E para você diferenciar muito bem, o inventor ele é limitado à invenção. Exato. Né? E ele não ganha nada com isso, não gera nada com isso, então parou naquilo. Foi o caso muito bem colocado, que é o caso do avião, né? Legal? E no caso da inovação, galera, é tudo isso que a gente está falando, Netflix, Uber, Spotify. Não, então, e eu dou exemplo, Deodato. Pão de queijo congelado. Você sabe que o pão de queijo congelado pode ser considerado uma inovação? E para os mineiros é uma grande inovação, diz aí. Porque imagine, imagina o mineirinho. O mineirinho vai lá na padaria, compra um pãozinho de queijo quente, 1000 maravilhas. Só que aí chega no outro dia, o pão de queijo está uma pedra.
Aí o cara, pô, tem um problema aqui, né? A inovação, ela vem sempre para ou resolver um problema, ou para solucionar o quê? Aproveitar uma oportunidade ali do contexto. O cara aproveitou aquela oportunidade e falou, pô, tive uma ideia aqui, vou fazer pão de queijo congelado. Só que ele não parou na ideia, ele comercializou aquilo ali. Então, percebo que a inovação não precisa ser algo grandioso, não precisa ser algo disruptivo. Pô, o pão de queijo congelado. É claro que para o mineiro tem um grande valor, para mim também, que eu amo pão de queijo, é uma inovação. Beleza? Cara, a Cris perguntou uma coisa aqui, Wesley, ela perguntou assim, ó, invenção não visa valor. Não é isso, Cris. Não é isso, né, Wesley? Qual invenção? Invenção não visa valor, não é isso. É que não gerou o valor. O cara inventou, por exemplo. Você acha que o Santos Dumont, se tivesse tempo, ele ia gerar uma inovação? Claro, né? Mas simplesmente foi um acaso, uma coincidência, porque a invenção dele não gerou valor. Beleza? Mas pensa um pouquinho. A invenção do avião, hoje tem valor? Pô, demais. Né? Não gerou para ele, que foi o inventor da parada. Ele foi o inventor, mas Isso. A inovação tem que gerar valor. Então, o que eu tenho que ter em mente? Isso já foi questão e eu trouxe aqui para vocês, está aí no material. A inovação, ela tem que ter um valor de troca. Eu tenho que ter ali uma mercadoria sendo negociada, sendo comercializada, e ela tem que ser tecnicamente viável. Imagine, não adianta nada eu ter um avião que não voa. Putz, então ele não inovou em nada, não resolveu nada do meu problema. Então vamos lá, invenção, galera. A invenção, ela não se preocupa nesse primeiro momento com o aspecto mercadológico, em comercializar aquele produto. Show, beleza. Já a inovação, ela se preocupa. Ela vai introduzir um novo bem, um novo serviço, um novo processo, uma nova rotina, ou aperfeiçoar algo que já exista, com esse aspecto de valor. Show? Boa. Beleza, vamos lá. Legal? Então, galerinha, vamos dar a sequência aqui, né? A gente falou sobre as ideias de inovação, a gente falou sobre Open Bank, que na verdade é o banco aberto, a gente falou sobre as APIs, a gente tem que falar rapidinho sobre a diferença entre o banco digital e o banco digitalizado. O banco digitalizado é o caso, por exemplo, do Banco do Brasil, né? Por que o banco hoje é chamado de banco digitalizado? Porque não tem mais papel, cara, né? Antigamente, por exemplo, você ia descontar um cheque, né? Você tinha que ir primeiro na agência onde a pessoa que te deu o cheque tinha conta. A pessoa abria um baú para ver se a assinatura batia. Isso era desesperador, né, cara? Hoje, né, o banco não tá mais assim. O banco não tem mais papel. A ideia do banco é ser um banco o quê? Um banco digitalizado. Não é o caso do BRB, cara. Desesperador o BRB. Eu tenho conta jurídica no BRB e quando eu vou fazer na boca do caixa alguma transferência, sabe por que eu tenho que ir na boca do caixa às vezes? Porque o meu aplicativo do BRB jurídico não faz transferência bancária, cara. Olha que desespero. E quem vai mudar isso? Vocês, tá? Né? Com inovação incremental, porque o banco e a estrutura já existe. Gente, isso que o Deodato falou é um outro conceito que vai estar na sua prova. Intraempreendedorismo. Você vai ser um futuro servidor, funcionário do BRB. E você vai poder empreender estando lá dentro. Então, o empreendedorismo que está relacionado com inovação pode acontecer tanto fora da organização quanto dentro. Eu posso ter pessoas que fazem parte da minha organização que têm um pensamento empreendedor. E o pensamento empreendedor, galera, e aqui, Deodato é o pensamento empreendedor em pessoa. É o cara que identifica a oportunidade e se joga, assume riscos. Então o pensamento empreendedor, galera, é justamente você analisar o cenário e lá no seu edital tem justamente autoconhecimento e aproveitamento de oportunidades, que está relacionado com o empreendedorismo. O que é empreender? Empreender é justamente eu analisar o cenário, analisar o contexto que eu estou inserido e saber aproveitar as oportunidades. Mas não é só aproveitar não, é se arriscar, é se jogar. Por que muitas vezes você vai numa esquina, Deodato, e você vê ali duas barraquinhas de cachorro-quente? Só que você percebe que uma está se destacando. Muitos clientes estão ali vendendo mais do que a outra. Muitas vezes você viu ali, os dois caras aproveitaram a oportunidade de vender cachorro-quente na esquina. Só que um está se arriscando. Ele colocou uma televisão, colocou ali uns banquinhos, ele investiu, está se arriscando. A gente já conversou sobre isso? Então, o que é o pensamento empreendedor? É você aproveitar a oportunidade de se jogar, galera. E o maior exemplo disso é Steve Jobs. Cara, o Steve Jobs, ele estava na faculdade de Stanford, estado da Califórnia, nos Estados Unidos, a região do Vale do Silício, região ali de alto desenvolvimento. O que o cara fez? Largou a faculdade de Stanford,
Cara, meu sonho era entrar numa faculdade dessa. E o cara foi para onde? Para a garagem dos pais. A garagem dos pais, porque ele viu ali uma oportunidade e ele se jogou de cabeça no negócio. Ele foi totalmente empreendedor. Para você ter uma ideia, os maiores, isso não é uma regra, tá, pessoal? Mas essas empresas que a gente está citando, conversando, Facebook, Uber, cara, ninguém tem ensino médio, cara. Né? Na verdade, todo mundo tem ensino médio, ninguém tem nível superior, tá? Então não é uma regra hoje. Só que, cara, eu acredito que o empreendedorismo no Brasil ele é muito fraco. Isso deveria ter no ensino médio, cara. Porque não é uma matéria difícil. A gurizada entende hoje. E o empreendedorismo, às vezes, está dentro, cara. O que falta é a oportunidade de soltar isso. Exatamente. Lá fora. Legal, hein? Tá. Sobre o banco digital e o banco digitalizado. O banco digitalizado que a gente estava conversando é o caso dos bancos. Mas o banco digitalizado ainda gera muitos custos. Porque o banco digitalizado ainda tem agência, funcionário, agências intermináveis, caixas eletrônicas, diferentemente do banco digital, tá? O banco digital, pessoal, vem a ser uma coisa que está destacando, e o Brasil é uma referência mundial em banco digital. A gente tem praticamente o maior do planeta, que é o Nubank, e a gente tem o que a gente chama de banco Inter, que é o antigo intermédio, né? Que também está um destaque fora do comum. Só que aí surge uma ideia. A ideia do banco digital. Qual é a vantagem do banco digital, galera? Galera, não tem agência, beleza? Não tem, por exemplo, custos enormes com a parte estrutural, física. Isso quer dizer que o banco consegue diminuir o quê? Custos. Então, a grande vantagem do banco digital para um cliente é que ele não paga tarifas, na maioria dos casos, cara. Por exemplo, não sei se você é dessa época, mas para a gente gerar um boleto era um transtorno, cara. Você tinha que pagar o boleto vencia, gerar boleto de novo. Hoje, os bancos digitais, eles já conseguem transformar isso numa prática simples. Num simples aplicativo, você faz investimento, você tem retorno financeiro, você faz transferência bancária, sem pagar nenhum tipo de valor. Por isso, olha o crescimento de uma forma geral. Então, a diferença clássica entre banco digital e banco digitalizado é que o banco digital, né, ele não tem agência. Então, isso a gente economiza em várias coisinhas. Show de bola. Beleza? Vamos pro material, Del? Vamos pro material. Rebenta aí que eu vou achar o meu aqui. Show. Galera, vamos começar aqui já com uma questão, ó, que está totalmente relacionado com o que a gente falou aqui, ó. Empreender significa promover a inovação. Então, empreendedorismo está relacionado com inovação. E aí, segundo a Pintec é uma pesquisa de inovação tecnológica aí promovida pelo IBGE. Inovação consiste em, vamos lá, letra A, introduzir bens com sucesso no mercado nacional. Letra B, implementar produtos ou processos novos ou substancialmente aprimorados. Aqui, tudo que a gente falou, ó, inovação é implementar algo novo ou aperfeiçoar algo que já exista. Ou seja, inovação é algo radical, quebrando paradigmas, ou algo que é mais sustentador, mais incremental. Tá aí o gabarito, letra B de bola. Foi pra onde? Não, pode continuar. Só vou... Show de bola. Então a inovação, galera, a gente tem que lembrar, vai ter esse aspecto de algo radical ou de algo incremental. E aí a gente tem que ter em mente, galera, o quê? Que a inovação, o empreendedorismo, ele vai gerar o quê? Desenvolvimento econômico. E aqui é a parte mais pesada do nosso conteúdo, porque eu vou trazer aqui para vocês de uma forma bem leve, bem simples. Essa questão você já fez? Já fiz. Posso corrigir uma coisa também? Coloca aí. Tá, vou corrigir só uma aqui com vocês, pessoal, que a gente tratou desse assunto, né? Sobre essa ideia. Não, continua aqui, professor, que eu vou pegar um pendrive. Beleza. Então, galera, o que a gente tem que ter em mente? Que hoje, para o Brasil se desenvolver, eu tenho que ter empreendedorismo, eu tenho que ter inovação. E já é uma realidade do país, já é uma realidade do Brasil. Aqui eu trouxe para vocês, ó, dados aí de um relatório recente que a IADES pode explorar isso na prova. Hoje o Brasil conta com mais de 10 mil, galera, 10 mil startups. Ele tem mais de 30 mil empregos gerados com isso. Então já é uma realidade aí do Brasil também. E aí, qual que é a relação entre inovações e desenvolvimento? Pessoal, gravem essa lógica aqui, ó. O que você tem que ter em mente? Que o empreendedorismo, a inovação, ela tem conhecimento em volta. Eu vou ter conhecimento técnico, aquele conhecimento prático, ou até mesmo conhecimento teórico, aquele que eu vou ter ali nos livros e tudo mais. A partir desse conhecimento, galera, eu vou promover a inovação. E a partir dessa inovação eu vou promover um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento tecnológico. O país ele vai melhorar a partir da inovação. E aí, galera,
isso aqui não é nada novidade, não é uma novidade. Adivinha? Teve uma pessoa que falou isso lá nos anos 80, você acredita nisso? Que foi justamente o nosso economista aí, né, o Schumpeter, que foi... Eita, nós aqui, ó, para comemorar o Schumpeter. Ó, o Garibaldi aqui, ó, mandando abraço aqui pro Schumpeter. Galera, quem foi esse cara? Quem foi esse Schumpeter aí, né? Que tanto cai na nossa prova. Pessoal, foi aí um economista austríaco que o cara foi visionário. O cara foi visionário, porque lá nos anos 80, Deodato, anos 80, o cara já falava de inovação. Você acredita nisso? O cara já teve ali a sacada que, para um país, para uma economia se desenvolver, eu tinha que promover a inovação. Só que naquela época não se utilizava o termo inovação. Sabe o que se falava naquela época? Destruição criativa. E é o termo que vai estar na sua prova. E aí, para esse economista, ele falava o seguinte: um país, para se desenvolver, tem que ter pessoas empreendedoras. Tem que ter empresários empreendedores. E esses empresários e empreendedores, eles irão gerar uma destruição criativa. O que é a destruição criativa? Nada mais é do que você repensar as formas como você está executando algo e transformar aquilo ali. Utilizar os recursos de uma maneira diferente. Imagine, Henry Ford, que criou a linha de montagem para carros, o próprio Steve Jobs, eles repensaram a forma como a gente utiliza os recursos. Ou seja, eles promoveram uma grande destruição criativa em cima de algo que já existia. E aí, por meio dessa destruição criativa, por meio dessa nova forma de utilizar os recursos, o país vai crescer, o país vai se desenvolver. Mas aí, galera, Deodato, você consegue empreender sem o item fundamental que é o dinheiro, o crédito? Possivelmente não, né? Então, o que o Schumpeter ele falava? Que o empresário empreendedor, aquela pessoa que tinha aquela vocação de empreendedorismo, ele tinha que ser financiado. Ou seja, tinha um terceiro ator aí no mercado, aí, né, que era os bancos. Então, em 80, veio a teoria do desenvolvimento econômico aí do Schumpeter, que falava então que eu tinha que ter um cara inovador, um empresário inovador, que iria promover a destruição criativa, e essa destruição criativa, esse processo teria que ser financiado aí para o banqueiro. Então, o que eu quero que vocês levem para a prova? Que conhecimento, seja ele prático ou teórico, gera inovação. Essa inovação vai gerar um desenvolvimento econômico aí de um determinado país. Beleza? E essa aí é uma parte... Olha aqui como é que cai, ó. Só para vocês verem agora, na prática aqui, ó. Olha lá. Acerca da relação de causa e efeito entre inovações e desenvolvimento, ou seja, qual que é a relação entre inovação e desenvolvimento? Vamos lá. Letra A. O desenvolvimento técnico, ou seja... Eita, poxa! Caralho! Galera, vamos nessa. O desenvolvimento técnico, o conhecimento técnico, até me enrolei aqui, velho. Estamos aqui, professor. Estamos aqui. Ficar bêbado aqui. É o vinho lá na madrugada. Esse vinho aqui, pessoal, eu ganhei do Eduardo, tá? Lá de Balneário Camboriú, que gabaritou a provinha de informática da PM. Beleza? Eduardo. Chegou, Eduardo. Isso é pra você, meu irmão. Tamo junto. Parabéns, professor. Vamos lá, a nós. Muito conhecimento aqui, hein? E um vinhozinho, né, claro. Vamos aí até 5 da manhã, no mínimo. Galera, então o que eu quero que vocês entendam? Conhecimento vai gerar inovação, que, por consequência, vai gerar um desenvolvimento econômico aí de um determinado país. Fácil. E aí o que eu tenho que lembrar? Quais tipos de conhecimento que eu tenho? Ou é um conhecimento teórico, aquele que eu vou encontrar aí nos livros, ou um conhecimento técnico, um conhecimento prático, aquele conhecimento ali que eu vou adquirir a partir do empirismo, né? Do estudo empírico, que é justamente tentativa e erro, beleza? Pura? Então, conhecimento gera inovação, que gera desenvolvimento tecnológico. E aí fica fácil eu resolver uma questão dessa. Olha só, o desenvolvimento é capaz de gerar inovações técnicas, que geram conhecimentos técnicos? Não, inverteu aí a lógica, né? Letra B, as inovações são fruto de processos de desenvolvimento e geram progresso social. Letra C, conhecimentos científicos geram inovações tecnológicas. Show!
que geram desenvolvimento tecnológico. Está aí o nosso gabarito, está aí a nossa lógica. Conhecimento gera inovação, que, por consequência, gera desenvolvimento. Não é não, Dedal? Cara, a Júlia perguntou uma coisa importante aqui, ó. Quais os benefícios e os malefícios do Open Bank? Cara, os benefícios é justamente a facilidade, né, de o cliente, com a autorização do cliente, passar a informação de um outro para o outro, né? E os malefícios, cara, é uma coisa que eu não vejo mais como malefícios, mas hoje em dia as nossas informações estão muito expostas de uma forma geral. Na verdade, se você falar para pensar, né, hoje existe uma inteligência artificial que sabe tudo da nossa vida, né? O malefício seria isso, a exposição das informações, porém vai ser uma coisa com autorização, e hoje não tem como você fugir dessa exposição. Eu sempre cito nas aulas, Wesley, uma coisinha chamada de cookies. Deixa eu falar isso aqui. Aquele biscoito? Não, porra, né? Cookies, pessoal, são arquivos de texto que visualizam as preferências de acesso do usuário. Então, olha só, né? Hoje, depois eu apago aqui, tá? Hoje, galera, né, o Facebook é a rede social mais fodástica do planeta Terra. Então, quando você digita facebook.com, você solicita uma página para o Facebook invade o seu computador e já vai direto nos cookies. Ele sabe o seu interesse, ele consegue, através dos cookies, saber seu interesse. Eu faço um exemplo nas aulas, que você quer uma viagem para Salvador. Ele sabe, por exemplo, que o Wesley está preocupado em perder peso, tá? E ele sabe também que você estuda para concurso público. Então as informações estão expostas, né? Essa é a grande desvantagem do Open Bank, que eu não vejo hoje mais como desvantagem, que não tem mais como a gente fugir disso. Legal? Igual eu estava fazendo hoje uma aula com a Manu, professora Manu de informática, tá fodástica, e a gente deu uma aula em conjunto lá no MP, falando dessas ideias. Então hoje, galera, as informações são expostas de diversos lados, tanto na web, como situação financeira. Hoje, do nada, se você é um bom pagador, o Banco Itaú vai te ligar, cara. Ele vai entrar em contato com você. Aí a pergunta, como que esse cara sabe que eu sou um bom pagador? As informações estão expostas, de uma certa forma, através de vários recursos, inclusive através de metadados, né, que são dados sobre dados, a mineração de dados, e a grande Big Data, né, cara, que é a quantidade de informações que a gente expõe por dia, né? Imagina o seguinte, estima-se que até o final de 2020, pessoal, já venha a ser gerados no Brasil, no Brasil não, no mundo, né, quase 180 zettabytes de informação. Isso é muita coisa. E os dados podem ser não estruturados, como os dados estruturados, a gente vai dando uma sequência nisso aqui, tá? Só um detalhe, galera, que hoje nós temos aí a Lei Geral de Proteção dos Dados, né, que é uma lei recente aí que vem buscando justamente ter essa proteção dessa grande quantidade de dados aí que ficam sobre a custódia das empresas. Beleza? Inclusive está no edital, né, exatamente. Tá e aí edital. também tem outro detalhe que está no nosso edital lá de governança corporativa e compliance, que é garantir que a empresa esteja aderente a essas normas, a essa legislação que pode ser tanto interna quanto externa. E a sua prova aí vai cobrar isso de você. Para você não ter dúvida, pessoal, em relação à diferença entre banco digital e banco digitalizado, tá? Vamos fazer uma questãozinha aqui rapidona, tá? Uma questão básica também, para a gente só entender essa diferença entre banco digital e banco digitalizado, tá? Porque vai cair na prova e não vem com blá 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 domingo, não. Não vi essa porra, viu sim, viu agora, tá? Então acorda, olha só. Analise as afirmativas referente à questão aqui. Olha a questão, o Wesley vai me ajudar aqui. A principal vantagem do banco digitalizado é o processo não presencial, né, no momento da abertura de contas, com a captura digital, né, de documentos e informações e coleta eletrônica de assinatura. Beleza? Isso é vantagem do banco digital ou do banco digitalizado? Beleza? Fica a notícia aí, né? Continue aí, professor. Através do banco digitalizado, a resolução dos problemas podem ser feitas por múltiplos canais, sem a necessidade de deslocamento à agência. Tá errado, porque isso é banco digital e não banco digitalizado, A dica do Deodato, o digitalizado está relacionado a papel, né? Então, se teve ali a transformação saindo do papel... Né? Porém, o banco digitalizado tem agência, cara. Então, o cara tem que ter agência. Tá errado, item 2. Olha, item 3. Com a ideia do banco digital, embora os documentos do cliente sejam todos digitalizados, não há necessidade de presença do cliente na agência. Né? Há necessidade do cliente na agência. Né? Atividades com abertura de conta e solução de problemas, tá verdadeiro, tá? Porque, olha, não, desculpa, pessoal. Com a ideia do banco digital, embora os documentos do cliente sejam todos digitalizados, não há necessidade da presença do cliente na agência. Tá errado. O banco digital não tem a presença do cliente. Você faz tudo via mobile, via aplicativo, via função, tá? Eu posso relacionar Nubank como banco totalmente digital e Banco do Brasil como banco digitalizado?
É essa a relação? Sim, porém, cara, as preocupações dos bancos hoje é modernizar. Então, por exemplo, o Banco do Brasil já tem projeto de transformar o banco em banco digital? Claro que sim. Então pode ser uma forma híbrida de trabalho, onde qual que é a ideia? Você implementar dentro do banco digitalizado funções digitais. Show. Legal? Porque, por exemplo, hoje o Banco do Brasil você tem que ir na agência, cara. Vai criar a conta, tem que ir na agência. Só que já tem recursos disponíveis para você não precisar mais ter essa necessidade e ter com isso uma comodidade maior. Beleza? E aqui, galera, a gente falou aqui rapidinho sobre a diferença entre startups e fintechs, né? Fintech. O que é uma fintech? É uma startup financeira. Beleza? Legal? Então veja bem, olha a questão número 1 aqui. O conceito do termo fintech surgiu do inglês, né? Tecnologia financeira. Esse conceito diz respeito às grandes empresas, não necessariamente grandes empresas, que investem em departamentos específicos de tecnologia de informação no setor financeiro, com a finalidade de adquirir soluções rápidas e eficientes e inovadoras. Pessoal, o grande erro está falar em grandes empresas. Uma fintech não é necessariamente uma grande empresa. É justamente algo no mundo da startup, porém no lado financeiro. Tá errado o item 1. Olha o 2. As startups, início, caralho, né? Que já cara, ele não bebe, cara. O professor não bebe. Ele bebeu um golinho aqui e já... As startups são empresas... Eu tô rindo aqui. Fala fintech de novo. Fala. Fintech. Fintech, né? Não, mas eu coloco tag, sabe por quê? Por causa desse cara aqui, ó. Olha só, tá? Então as startups são empresas inovadoras que ainda estão em estágio inicial, mas têm grande potencial de rápido crescimento. Perfeito. Show. E estão necessariamente ligados ao setor financeiro. E tentar o quê? Essa aí tá errado, hein? Mas, cara, as fintechs, professor, fintechs, tá, essas são ligadas ao mundo financeiro, tá? Fechou. E olha a questão aqui. As fintechs, tá? E startups geralmente não possuem um grande custo por estrutura física, está certo, tá? Como agências. No entanto, devido a esse estágio inicial, olha a interpretação de texto. Devido a esse estágio inicial e sua consequência, falta de estrutura, seus preços costumam ser mais caros. Aí que não, cara. Aí que está errado. Porque como ele não tem custo que esse lado estrutural, os bancos conseguem diminuir o custo para o cliente de uma forma geral. Aí eu pergunto para você, professor, como que essas startups inovadoras no mundo financeiro vai ganhar dinheiro com isso? Sendo que ele não consegue, por exemplo, não vai cobrar por uma transferência. Olha, obtendo crédito no mercado. Crédito no mercado, cara. Olha só, palavra-chave, crédito no mercado. E hoje, por exemplo, esses bancos, os bancos digitais, eles estão tendo uma ideia de investimento, onde você pode investir. Como você entra no mundo de investimento, Tesouro Direto, LCI, então ele acaba ganhando dinheiro com isso. E detalhe, você você tem a nossa lei de inovação que vai cair na sua prova, que é justamente isso. É estimular todo esse financiamento, toda essa capacidade de investir, né, essas empresas. Cara, Lidiane, a gente vai deixar o material disponível para vocês, tá? No final da aula a gente fala como, vai lá. Beleza. Então, a lei de inovação, ele incentiva tanto essa parte de parcerias com o setor público e o setor privado, porque o setor público é um grande parceiro aí para a inovação. Eu tenho que estimular isso. Eu tenho lá na nossa lei os institutos de ciência tecnológica, que justamente são institutos de pesquisa, de ensino, que devem ajudar essas startups aí a crescer no mercado. Beleza, Bel? Vou fazer uma questão aqui, põe no meu material aí. Vamos ver só mesmo? Pode ser mais rápido, viu, Bel? Deixa eu ver só que eu vou fazer o material com o professor. Pá, blockchain, tá aqui. Vamos lá, fintech. É mais bonitinho, cara. Fintechs. É verdade. Vamos lá. Então, galera, olha só o que eu trouxe aqui, ó. Olha essa questão. Consultor legislativo. Olha só, galera, olha o nível que a gente está fazendo aqui. Um dos concursos aí mais concorridos do Brasil. Salário inicial aí de mais de R$20.000 por mês. Inovações, acerca da natureza das inovações, julgue o item a seguir. Inovações modificam as estruturas produtivas de forma endógena, por meio de um processo conhecido como destruição criadora, destruição criativa. Galera, tudo que a gente falou é a teoria aí do Schumpeter, esse economista que trouxe o seguinte: para eu alcançar o desenvolvimento de um país, eu tenho que promover a inovação.
E esse empresário inovador, esse empresário empreendedor, ele vai promover uma verdadeira destruição criativa. E essa destruição criativa tem que acontecer onde? Dentro das organizações, de forma, então, endógena, beleza? Então, gabarito aí, ó, certíssimo. Cara, mas questão só, alto lá, nível, alto nível. Você não lembra que em 2013, 2014, você dava aula pra mim e a gente... Volta lá, professor. Tá, o que é endógena, cara? Meu irmão, endógena faz referência a dentro. Então tem que explicar isso, E eu acabei professor. de falar, Del. Então, endógena é diferente de exógena, que é para fora. Então, a inovação, a destruição criativa tem que acontecer de dentro para fora, beleza? Essa é a visão do nosso economista aí, o Schumpeter, o Champs, para os mais íntimos. Passa aí, Del. Outra questão aqui, só para ficar bem claro para vocês, ó. Teoria econômica do cara. Eu tinha que ter um empreendedor, eu tinha que ter o cara que era visionário, o cara que era, de fato, aquele empresário inovador, queria promover a destruição criativa. Professor, posso substituir destruição criativa por inovação? Sim, é a mesma coisa. Por quê? O que é a destruição criativa? É esse repensar. Eu vou repensar a forma como eu estou utilizando os recursos hoje. Beleza pura? E eu vou ter aí a função do crédito, ou seja, esse financiamento. Para tudo isso acontecer, não adianta nada se eu não ter esse financiamento, se eu não ter essa ajuda financeira aí para eu promover essa inovação. E aí, com isso, o país cresce, o país se desenvolve. Essa é a teoria econômica aí do Schumpeter, que o cara falou lá em 82, ó, velho. Lá em 82 o cara já estava estudando, hein? Isso aí. Beleza? Olha outra questão aqui, que a gente já falou também. Vamos lá. Olha lá. Para que se confirme como inovação, é necessário que a mudança tecnológica lançada por uma organização no mercado, vamos lá, letra A, tenha valor de troca e valor de uso. Letra B, tenha valor de uso, ainda que não tenha valor de troca. Letra C, seja qualitativamente melhor que a tecnologia então vigente. Letra D, seja tecnicamente viável, ainda que seja inviável economicamente. Ou letra E, seja resultado de atividade de pesquisa e desenvolvimento. E aí, galera, o que a gente aprendeu? Inovação é diferente de invenção. A inovação, ela tem que ter um valor de troca. Eu tenho que comercializar aquilo no mercado. Não adianta nada eu ter inventado o avião e não ter comercializado ele no mercado, viu, Del? E outra, além de poder comercializar, de eu poder vender isso no mercado, aquilo tem que ter um valor de uso. Não adianta nada eu comprar uma caneta inovadora que não é útil para mim. Ali não é inovação, beleza? Então gabarita aí, ó, facinho, a letra A. Tenha valor de troca e tenha valor de uso. Manda bala, Del. Maneiro, pessoal. Então a gente falou aí da maioria das coisinhas, a gente vai falar sobre blockchain, né? Inteligência artificial cognitiva, que está bombando em prova, né, pessoal? Essa inteligência artificial cognitiva, igual a gente falou, com certeza vai estar na prova, que é uma forma, professor, de humanizar a comunicação entre cliente e a instituição, entre o sistema. A BIA é um exemplo clássico para banco, porque a BIA foi uma inovação no mundo bancário, e os outros bancos já estão copiando essa ideia aí também, beleza? E aí, cara, a gente fala assim, professor, quais são os desafios hoje dos bancos na era digital? Cara, né? A quantidade de desafios que o banco tem, pessoal, na área digital é muito grande, né? Primeiro, um que eu acho muito sério é justamente essa humanização, né, cara? Você humanizar o trabalho. E outra coisa, como lutar contra uma coisa que está explodindo no mundo inteiro, chamada de moeda virtual, né? Fala sério, galera. Como os bancos vão encarar isso? Como o Banco Central pensa nisso? Como o governo tem um pensamento nisso? Só que a gente, cara, o Brasil, ele pensa, eu escuto cada absurdo por aí, que o Banco Central já deu um jeito de regulamentar a moeda virtual, né? Que o governo brasileiro já está tudo certo. Que a Receita... Cara, isso é uma coisa de um problema mundial, não é uma coisa brasileira, né? Então hoje o governo norte-americano tem grande preocupação nessas moedas virtuais que transitam de uma forma geral? Sim. E o que é uma moeda virtual, professor? É uma moeda virtual. Pessoal, o que é um dinheiro de plástico? Dinheiro de plástico. É um dinheiro de plástico, né? E o dinheiro de plástico traz segurança pra gente? Dá exemplo de dinheiro de plástico, professor. Cartão de crédito, cartão de débito. E hoje, cara, a gente tem uma terceira fase de um cartão, né, cara? Que são os cartões utilizados de forma, não de débito ou de crédito, e sim de uma instituição financeira, né? Que joga e induz você ao consumo, que é o caso, por exemplo, de bares, que você tem um cartão do bar, cara.
Hoje, por exemplo, a gente tem em Brasília um evento aqui bem famoso chamado de Na Praia. Não sei se você já ouviu falar nisso. E o Na Praia começou com um projeto de ter um cartão Nugo, que é uma empresa, que é o da própria criadora da Praia, que tem a ideia de pegar e colocar crédito naquele cartão e você consumir. O mais massa é que você não está necessariamente, né, limitado a consumo naquele evento. Você pode consumir em qualquer evento que o Nugo participe. Então, cara, já pensou para pensar que como isso induz ao consumo? É na verdade. Então, cartão de crédito, cartão de débito, essa terceira forma de cartão é o dinheiro de plástico. Isso traz comodidade e segurança. Ninguém anda hoje em dia, por exemplo, com dinheiro, né, cara? Papel. Imagina o seguinte, a gente fazer um vídeo assim, né? Assalto, mão pra cima, passa o dinheiro. O que você vai falar? Só tem o cartão. Você é débito ou crédito? E o ladrão vai ter um cartãozinho, uma maquininha? Claro que vai, cara, né? Ele fala, passa 100 aí pra ir embora, agora, tá? Então, mas isso que o Donato falou é sério, galera, porque tem que ter uma revisão de toda a estrutura do sistema financeiro, porque hoje o sistema financeiro não reconhece essas moedas, né? A própria teoria econômica não reconhece isso como moeda. Então tem que ter essa inovação também na teoria. Mas está tendo, né, não, cara? tem que ter. Os maiores... O Banco Central tem que rever as normas, tem que estar os maiores hoje estão investindo, né, numa nova moeda virtual, né, que a população vai adquirir, beleza, que vai ser uma coisa mais regulamentada. Mas é uma forma de gerenciar a moeda virtual. Sim. Só que a gente não tem noção, cara, do que é a internet. Então, da mesma forma que alguém criou uma moeda virtual regulamentada, alguém cria outra moeda virtual que sem regulamentação. Porque a moeda é criptografada. Por exemplo, eu adquiri Bitcoin na época que ninguém acreditava nisso, cara. Quando eu adquiri Bitcoin, a gente tem um parceiro, um amigo nosso, que a gente chama de Rabuja, né? Cara, o Rabuja, cara, ele é um cara fodástico, né? Então o Rabuja, ele acha que o mundo conspira contra ele e tal. E eu falei, cara, vou adquirir. Cara, ele me falou tanto, né? Ele me falou, cara, isso é uma coisa, isso não é pirâmide, caralho. Nunca foi pirâmide, tá? É a mesma coisa que Rinodê. Não, cara, nada a ver com Rinodê. E hoje, né, eu até falo nas aulas que o Bitcoin, cara, ele revolucionou uma forma de comércio. Porque, por exemplo, quando eu adquiri Bitcoin, ainda estava caminhando, estava em torno de R$800. E hoje um Bitcoin chegou a R$80 mil, cara. E já está na casa dos 43. Não é hora de comprar, tá? Beleza? Porque tem que esperar o mercado, tem que esperar essa nova ideia, porque é igual bolsa de valores. Uma notícia da puta que pariu da China pode influenciar no valor do Bitcoin? Claro que sim. E o Bitcoin é uma moeda diferente porque ela foi criada com um limite, né? 21 milhões de Bitcoin. E já foram consumidos 20 milhões de Bitcoins. Isso quer dizer que vai acabar. Ah, então quer dizer que acabar, o que acontece? O preço aumenta, cara. Ah, mas quer dizer que alguém vai colocar mais Bitcoin no mercado? Não, cara. Isso aconteceu, o Wesker sabe muito mais, consegue falar muito mais do que eu em relação a isso. Mas, por exemplo, antigamente, na época do plano cruzeiro, do plano cruzado, quando não tinha mais dinheiro, o que o Banco Central fazia? Imprimia mais e colocava no mercado. É onde vem a inflação. Exato. Beleza? E aí, respondendo até a pergunta da Malu, né? As moedas de papel estão com dias contados, então, na verdade, o que tem que acontecer agora é uma modernização do sistema financeiro. Só que não vai acabar a moeda de papel para a noite, porque no conceito econômico, a moeda ela tem que cumprir 3 funções, que é a função de troca, eu tenho que negociar o escambo, eu tenho que ter justamente uma unidade monetária, ou seja, essa taça vale tantos bitcoins, então ela tem que ser representativa, e tem o terceiro, que é o que as moedas virtuais ainda não têm, que é uma reserva de valor mais segura, porque como o Deodato falou, o Bitcoin tem uma volatilidade muito grande. E isso pode prejudicar uma segurança do mercado financeiro. Então, por essa falta de cumprir essa terceira função, que é a função da moeda, né, que a gente tem, ela ainda não é considerada uma moeda aí legítima para fins do sistema financeiro. Mas o sistema financeiro vai ter que se adequar a essa nova realidade. Não vai se adequar a essa moeda. Eles vão criar uma nova moeda com regulamentação. Exato. Porque o Bitcoin é uma moeda criptografada, não tem como lutar contra isso. E outra coisa, da mesma forma que vai ter uma moeda regulamentada, com um banco, beleza? Então vai ter uma centralização da troca de informação. E é isso, galera, que os hackers, os crackers, e a ideia de uma forma geral da moeda virtual luta contra. Por exemplo, qual a diferença entre uma centralização e uma função distribuída, né? Uma centralização, por exemplo, eu depositei um dinheiro para o Wesker, legal?
O ESC, porra, não depositou. Eu falo, depositei. Quem pode provar se eu depositei ou não? Exato. O banco, que é a centralização, que é a parte confiável do trabalho. No caso da moeda virtual, a troca é direta. E essa troca direta gera uma certa confiança? Gera, cara. Por incrível que pareça, tem a saúde da moeda. É aí que a gente entende. Eu posso dizer que o blockchain ajuda nessa autoconfiança? Não, ajuda não, ele é essencial. Só que o blockchain, cara, as pessoas não conseguem entender o que é o blockchain. É uma coisa muito boba de entender. Sabe por quê? Vamos imaginar o seguinte, é uma cadeia de blocos, né? Olha só, né? O ESC, eu fui lá e tem 10 pessoas aqui na sala, um exemplo, 10 pessoas. Eu vou lá e dei uma porrada no ESC, beleza? O Wesley vai lá, por exemplo, vai na polícia. Fala, pô, ele me deu uma porrada, eu falo que não. O que está acontecendo? A minha palavra contra ele. Só que tem 10 pessoas que podem provar. E essas 10 pessoas que podem provar, elas só vão provar se ela ganhar alguma coisa com isso. Legal? Então o blockchain é isso. É uma cadeia de blocos. Mas para ser um minerador, para você conseguir provar... O que é um minerador, Deodato? Minerador, cara, são grandes equipamentos que mineram essa moeda para ter veracidade das transações. Então veja bem, se eu tenho um minerador, eu consigo provar que alguém vendeu, que alguém comprou. E professor, mas isso pode ser burlado. Não pode. Quer dizer, pode ser burlado. Como que pode ser burlado? Se 50% mais a parte que vai da parte de maioria, né, provar o contrário. Então, se uma empresa, um banco comprar 50% das mineradoras do mundo, aí ele consegue realmente, né, burlar isso. Mas, cara, vai ser a pessoa mais rica de toda a história do mundo e região. Mas, tá, não tem como, tá? Então, hoje, a moeda é muito saudável, cara. Mas, professor, eu queria ser um minerador. Aí, fudeu. Porque para ser um minerador, você vai ter que ter um custo muito grande, principalmente com equipamento, e depois para você manter esse equipamento. Afinal, quando você tem um processador de grande capacidade, isso gera energia. Então, a sua conta de luz aí vai ser um absurdo, coisa dependendo do caso, 10, 15, 20 mil reais por mês, dependendo do tipo de minerador que você tem. Então, o blockchain, cuidado com uma coisa importante. O blockchain não é utilizado só para moedas virtuais. O blockchain é utilizado para muita coisa. Existem várias coisas. Inclusive, muita gente acha que o setor público não é inovador. Pelo contrário, o setor público hoje está num processo de inovação muito grande. Inclusive está utilizando o blockchain, essa tecnologia, para fazer análise de dados em cima de licitações, para verificar justamente irregularidades, fazer uma autorregulação de todo o processo licitatório para identificar fraudes. Então hoje o setor público... Isso prova que ele está falando que o blockchain não é só para moeda virtual, é um exemplo, tá? E é uma coisa muito inovadora, cara, porque é uma coisa que parte de uma confiança diretamente entre pessoas envolvidas. E na ideia do blockchain, o que eu ganho com isso? Eu tenho um minerador, professor, tenho um minerador e gastei com isso, um exemplo, comprei um minerador, eu vou lá e vou gastar uma conta de luz absurda por mês. O que eu ganho com isso? Moeda virtual, cara. Eu ganho. O fato de eu provar a veracidade, né, de validar as autenticações, eu ganho moeda com isso. No começo, as pessoas que investiram bem no começo da moeda virtual, foi uma coisa inovadora, tem gente que ficou milionário com isso, cara. Imagina o seguinte, uma moeda que valia nada e chega a 80 mil reais, vamos falar de Brasil, tá? Chega a 80 mil reais, é legal. Professor, eu quero adquirir moeda virtual, tem várias formas. Você pode adquirir diretamente com alguém, ou você pode ter uma empresa que vai gerir isso, que são as exchange, né? Nós temos uma muito famosa no Brasil chamada de Foxbit, que é uma muito famosa, que é a qual eu fiz na época, e hoje eu faço das duas formas, tanto diretamente como diretamente pelo Foxbit. Show de bola. Então, galera, isso tudo está relacionado também com inovação. E aí é uma inovação tecnológica, né? Que está na cara aí que está envolvendo a tecnologia por trás. Mas percebam também que inovação nem sempre está relacionado com tecnologia, tá, galera? Eu posso ter inovações sem envolver uma parte de sistema, uma parte de tecnologia e tudo mais. Eu dou um exemplo de inovações organizacionais, que é um tipo de inovação também que pode estar lá na sua prova. O que é uma inovação organizacional? É quando eu vou rearranjar a estrutura de empresas para promover uma melhoria no desempenho. Quer ver um exemplo? O governo atual, sem fazer nenhum tipo de julgamento. Ele juntou diversas pastas, diversos ministérios em um único ministério, né, no que ele chama de Ministério da Economia. Isso ali, de certa forma, foi uma inovação organizacional. Agora, se vai ter resultados positivos ou negativos, só o futuro vai nos dizer. Beleza? Então, inovação nem sempre está relacionada com tecnologia. Ministério da Economia, né, professor? Tamo lá, na luta. Galera, vamos fazer uma questãozinha aqui sobre esse assunto. Olha como que as questões
Ó, aqui já tem o caso, né, de informação centralizada, o caso do BRB, informação distribuída, tá? Dá uma olhada numa questãozinha aqui que fala sobre esse assunto. Cara, é tipo assim, olhar, acertar e correr pro abraço. As questões são bem lógicas, tá? Olha essa questão aqui, professor. Né? Até o ESCA ia acertar essa, cara. Por quê? Porque, pô, ele acabou de ver aula aqui. Pessoal, moedas virtuais como Bitcoin são moedas criptografadas. Trata-se de uma forma de dinheiro que existe apenas digitalmente, verdadeiro. O Banco Mundial define as regras e efetua o monitoramento do comércio desse tipo de moeda. Horroroso esse item, tá? Quando estiver muito errado, você vai gritar lá na prova. Horroroso, pelo amor de Deus, cara. O Banco Mundial, a grande preocupação do Banco Mundial é gerir essas moedas virtuais. Só que cuidado, pessoal, como a gente vai lutar contra isso, né? Tem uma palavrinha, professor, que é essa aqui, ó. Você, o cara do inglês, tá? Por favor, pronuncie isso aqui pra mim. Como? Ó, Ruf? Ruf. Ruf? Como que é o nome? Ruf. Não faz essa boquinha pra falar aqui, pelo amor de Deus. Ruf, tá? Galera, esse cara aqui, cara, é justamente um tipo de moeda que a gente nem tem noção. Por exemplo, né? Hoje a Red Bull, que é a nossa grande parceira, né? A Red Bull a gente faz uma troca, né? Então hoje nos nossos salões a Red Bull dá energético para a nossa turma VIP, ela entrega energético pra gente. Baseado em quem? Baseado nessa palavrinha. Igual o professor fala. Né? Essa palavrinha é a moral que alguém pode ter numa rede social. Isso gera um escambo, né? Você me dá alguma coisa, eu te dou alguma coisa. Cara, como que o banco vai gerenciar isso? Como que, por exemplo, o governo vai ter gerência do que eu recebo, né? Porque uma coisa que eu publiquei, não tem alguém que pode provar se isso gera um lado financeiro. Então, a internet é muito grandiosa, cara. Então, por isso que as moedas virtuais não vão acabar nunca. Tem cuidado, mané, não fuma maconha, tá? Por exemplo, aqui em Brasília, teve um caso de uma moeda virtual famosa, né? Uma fraude, né? Como chamava o Cryptacoin, né? Cryptacoin. E essa moeda, pessoal, não tinha blockchain, cara, né? Não tinha como provar a veracidade da moeda. Então foi um desespero, por quê? Porque as pessoas compravam principalmente em Brasília e em Goiânia. A Polícia Civil fez um trabalho fodástico. E nesse caso aí, né? Foi pirâmide financeira. Pirâmide financeira. Que não era uma moeda virtual. Olha como é o nome. Cryptacoin. E eles tentaram colocar um nome parecido com criptografia e Bitcoin para induzir os manés. Ah, essa aqui tá mais barata, vamos comprar. Cara, você tem que estudar o que você está fazendo. Ah, o professor falou para investir em Bitcoin. Eu não falei isso. Você tem que estudar, tem que ver se realmente compensa, tem que ver o seu lado financeiro. Não coloque, por exemplo, a sua vida financeira em uma situação de riscos, né? Porque isso é um risco. O Bitcoin hoje está 45 mil reais, mas pode estar amanhã 17. E aí pode está estar amanhã relacionado 10. com o lastro que eu falei, porque as moedas virtuais ainda não dão essa segurança, essa reserva de valor para as pessoas. Porque hoje eu posso ter 40 mil reais, igual o Dedato falou, mas amanhã posso não ter nada. Então por isso que ainda não é uma moeda oficial, digamos assim, que precisa passar por essa regulação e essa segurança aí jurídica. E normalmente quem ganhou muito dinheiro com isso, cara, foi pessoas que mais ou menos teve essa ideia de riscos, né, cara? De assumir riscos. Então quando começou, cara, eu estudei, né, falei, porra, vale a pena. Foda-se, eu poderia ter perdido dinheiro pra caralho, né? Então isso é muito sério. Por quê? Porque você tem que estudar. Só que, por exemplo, não jogue, vou vender minha casa e fazer isso. Não viaja, sem maconha, tá bom? Faça uma coisa estudando, procurando um intermediário, porque para você fazer a comunicação direta, você tem que ter um pouco mais de conhecimento, tanto de área de tecnologia como da área da moeda. É igual bolsa de valores, cara. É uma coisa que tem que estudar. Exato. Show de bola. E aí, Del, aproveitando aí, falando de bolsa, desses mercados complexos, vamos falar um pouco mais do ecossistema complexo de informação, que é justamente esse ambiente em que a inovação vai estar presente. E aí, Del, para eu inovar, você acha que eu tenho que ter algumas características específicas ou não? Cara, características. Eu posso inovar em qualquer lugar ou aquele ambiente que tem uma aceitabilidade a riscos, que tem ali uma gestão democrática é mais fácil? Cara, é o estudo, né, cara? Exato. Igual, por exemplo, eu não vou, sei lá, eu decidi inovar, por exemplo, e vou montar uma locadora de filmes, né? Agora, veja bem, existem casos, cara, eu tava vendo uma coisa que o Wesley falou muito interessante. Locadoras de filme, cara, quem loca filme? Quem vai locadora? É coisa do passado, concorda comigo? Porém, cara, tem um bairro no Rio de Janeiro que a maioria das pessoas são de idosos. Aonde o cara criou uma locadora de filme e o lucro dele tá absurdo. Porque ele estudou o público. Exato. E ao estudar esse público, ele chegou à conclusão, cara, todo mundo, você tá maluco? Você vai investir numa locadora? E normalmente as pessoas mais idosas têm grande dificuldade em
acessar Netflix e ter essa ideia. E também trouxe para o idoso aquela ideia do passado, né? Cara, nostalgia, sentimento bom. Isso, nostalgia. E como que as coisas mudam, né, cara? O que era velho hoje é novo amanhã, e que era novo amanhã é velho ontem. Por exemplo, né? Alguém pergunta para mim, falar para Campo Grande esses dias, pô, cara, você não vai fabricar cerveja, não? Eu fabricar cerveja? Quem fabricava cerveja era o meu tataravô, né? Aí hoje, cara, virou moda fabricar cerveja. É igual, por exemplo, cara, barba. Galera, chegou um momento que barba era uma... Cara, quem tinha barba? Hoje voltou pra moda. Então, as inovações... Por exemplo, barbearia, né? Os barbeiros. Cara, faliu. Não tinha mais barbearia no Brasil. Ninguém fazia barba, cara. Cara, hoje o mundo financeiro, as barbearias estão bombando no Brasil e no mundo, porque a moda voltou. Pode acontecer de você acabar amanhã? Então estudar o mercado está ligado tanto à parte temporal, cronológica, né? Como isso de uma isso aí geral. É o tópico do edital que está relacionado com autoconhecimento e percepção de oportunidades. A pessoa tem que perceber o cenário, perceber aí a oportunidade que está surgindo, que é justamente o que o Del colocou. E aí tem um detalhe também, galera, que a gente tem que comentar, que é justamente o processo de inovação. Ah, professor, inovar tem que seguir uma etapa, tem que seguir um processo? Sim, galera. Tá bom? A inovação tem que ter uma organização, tem que ter uma gestão por trás. A inovação não é só o cara ter ali aquela ideia e o cara já é inovador. Não, pelo contrário, ele tem que ter ali um passo a passo que ele vai ter que cumprir. E basicamente, os passos que são mais cobrados em prova partem do princípio de que primeiro eu tenho que ter o quê? Ideia. Perfeito? Para eu inovar, eu vou ter que ter ideias. Então eu vou ter um momento ali de gerar várias ideias. Então eu vou gerar várias ideias e dessas ideias eu vou capturar o quê? A melhor. Vou fazer uma captura, vou implementar essa minha ideia e vou gerar o quê? Valor. Lembrando que inovação está relacionado com essa geração de valor, geração de desenvolvimento. Show de bola? Então, processo de inovação. Existe uma única forma de inovar? Sim ou não? O que você acha, Bel? Não, né, galera? Eu posso inovar de N formas. Então, existem vários tipos de processo para eu poder utilizar. Não existe uma única forma de inovar aí dentro das organizações. Cara, vou subir sincero, hein, pessoal. Eu acho que eu nunca vi um edital tão coerente com o mundo atual, né? Tanto de banco na área digital, como a ideia de inovação, como a ideia da própria informática dentro da parte básica, separar de segurança e informação, que é uma grande preocupação do banco, né? Cara, o edital muito coerente. Afinal, eu acredito que a inovação, cara, é uma coisa que eu tenho dentro de mim. Inovação, essa ideia de empreendedorismo. Cara, a partir do momento que você passa no BRB, você vai entrar lá para fazer diferença no órgão que você trabalha. Eu converso com o Wesley, cara, isso já tem uns 5, 6 anos que a gente conversa sobre isso. Cara, do que vale a pena, né? Se você está num órgão e você está vestindo a camisa, se você não tenta fazer esse empreendedorismo interno, né? Fazer a diferença, ser admirado pelas pessoas que estão trabalhando. Então, hoje o grande problema do funcionário público, não generalizando, né? Mas quase de uma forma geral, né, professor? É justamente a procurar um emprego, sempre procurar fazer diferença. Então, por isso que eu acredito, galera, que vocês que estão entrando hoje têm um conteúdo muito legal para estudar. Há quanto tempo a gente ia pensar que a gente estava falando de inovação, de Facebook, de YouTube, de Twitter, de configuração de uma forma geral, de banco digital, banco digitalizado, de blockchain, cara? Isso nunca caiu em prova. Assim, já caiu em prova, mas não em tópico de edital. Olha a importância dessas matérias. Olha como o edital do BRB, ele veio de uma certa forma inovadora. E cuidado, tá? Isso não é invenção da banca. Não é coincidência, galera. Não é mera coincidência, não. O negócio é porque eles querem contratar pessoas que tenham esse perfil. O concurso ali, galera, o concurso, o que é um concurso? É justamente um processo de contratação. É como se eu estivesse buscando ali funcionários. Então eu quero um perfil específico. É o mais capacitado. É o mais capacitado. Entra. Entendeu? Então é isso. Então hoje eu recebi uma mensagem no Instagram, né? A menina estava olhando lá o planejamento estratégico do BRB. E lá no planejamento estratégico do BRB, que tem missão, visão, valores, tem lá inovação, transformação digital. E ela perguntou, professor, isso aqui é coincidência? Eu falei, não, porque o BRB quer contratar pessoas que tenham esses valores. É o que o Del falou. Pensamento de empreendedor, inovador, transformação digital. É isso que o BRB quer, beleza? Então entre para fazer a diferença.
E o BRB, pessoal, diferentemente de outros órgãos públicos, o Wesley pode falar muito melhor em relação a isso, o BRB ele tem uma coisa que você pode crescer lá dentro, né? Coisa que alguns órgãos, tipo um Tribunal de Justiça, talvez você não tenha essa oportunidade. É mais engessado. É mais engessado. Até acontece, né? Mas é mais engessado. No caso do BRB, quem era da área de TI já cresce, já ganha mais. Banco do Brasil é assim também. Então o banco é um grande cargo para quem sonha fazer a diferença dentro de um órgão público aí, cara. Show de bola. Fazer questão aí, não. Faz aí que a gente já... Vamos lá, põe no material aí. Professor. E assim, galera, não é demagogia, não é porque esse cara aqui tá ao meu lado, não. Mas o Wesley, cara, é das poucas pessoas que eu conheço que realmente abraça a estrutura do órgão público. Ele foi do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Beleza? Onde, cara, ele fez um trabalho lá diferenciado, assumiu chefia em pouco tempo, tá? É admirado até hoje pelas pessoas que trabalharam com ele. E hoje ele está dentro do Ministério da Economia. E é uma coisa que eu acreditei muito no novo governo, né? A partir do momento que ele entrou, cara. Porque foi um cara que, quando ele entrou no Ministério da Economia, não foi uma indicação de alguém que gostava dele, e simplesmente pelo trabalho que ele exerceu dentro do Conselho Nacional, né? Então foi uma coisa muito diferente. Um cara que foi o secretário, né, mais novo, né, cara, do Brasil. E hoje ele dá palestras no Ministério Público em diversos estados, né? E é um cara que eu admiro muito. Obrigado, é um cara que realmente faz a diferença na hora que ele trabalha. Não tá lá para somar, para ganhar o dinheiro no final do mês, e sim para fazer a diferença. É isso que eu preciso que vocês tenham as novas ideias. Show aí. De bola. Não chora não, professor. Tamo junto. Simbora, galera. Vamos lá, fazer mais questão aqui. Olha só essa questão. Vamos lá. Só para você ver como é bem tranquilo. A questão está cobrando os tipos de inovação. Quais são os tipos de inovação que a gente viu aqui hoje? Inovação de produto. Lancei um novo produto no mercado. Inovação de produto. Simples. Inovação de processo. Inovação na forma como eu vou executar, como eu vou produzir, na forma como eu vou ali operar as coisas, beleza? Eu tenho inovação de marketing. Vamos lembrar do nosso iFood. Opa. Né? Vamos chantar, benzinho, né? O iFood ali inovando na relação ali com seus clientes. E por último, a nossa inovação organizacional. Então, a alternativa aí que tem corretamente produto, processos, marketing e organizacional é o nosso gabarito aí. Então, é essa tipologia que a gente vai levar para a prova, beleza? Lembrando que alguns livros trazem no lugar da inovação de marketing, a inovação de mercado. O que é inovação de mercado? Eu vou criar um novo mercado. Imagina o Uber. O Uber, ele teve uma inovação ali na forma como eu executava um serviço, perfeito? Mas agora imagine eu ter ali uma implantação de patinetes eletrônicos. É um novo mercado. Um patinete eletrônico ali que eu possa alugar ali durante o meu dia, ir para o trabalho. Isso aí é um novo mercado totalmente paradigma, né? Novos paradigmas, novas mudanças. Então, quebrou o paradigma, criou um novo mercado. Então, algumas teorias, alguns livros aí trazem no lugar da inovação de marketing a inovação de mercado, galera. Beleza? Del. A Larissa perguntou uma coisa aqui, ó. Diga aí. O que tem mais... O que mais tem é gente que perdeu a chave de acesso e não dá para recuperar os bitcoins. Isso é quando você faz a compra direta, tá? Porque você tem uma carteira. Se você perder a chave, fudeu mesmo, né? Pô, você vai perder a chave de acesso. Você pode colocar isso em pendrive, em HD externo, nas nuvens, vai perder a chave de acesso, né? Não é possível. Mas é que acontece também. Só que aí alguém comentou aqui, né? Por isso que a gente tem que ter uma orientadora, que é o caso das exchanges, que faz isso, essa regulamentação, esse processo para você não perder essas informações. Tudo bem? Show. Beleza? Bora fazer mais umas questõezinhas aqui e acabar, professor? Vamos nessa. Você tá bem, garoto? Eu tô ótimo. Oh, professor, você é diferente mesmo. Essa risadinha do professor. Aí. Professor, e essa galera aí? Simbora, galera. Vamos até o último minuto? Bora. Até 5 da manhã, né, Del? Não, gente, já tá indo. Isso é espumante? É espumante, né? É espumante. Garibaldi, né? Meio doce. Meio doce. De Serra Gaúcha. Serra Gaúcha. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Pá. Internet Bank. Internet Bank, né, professor? É uma coisa, cara, que... Fala sério, pessoal. Internet Bank hoje é praticamente uma necessidade fisiológica, né, cara? Né?
Como é que você vai viver sem isso? Então hoje, por exemplo, o comércio eletrônico, o serviço bancário traz segurança na troca de informações? Claro que sim. Tem riscos, né? O Internet Bank hoje é a parte mais arriscada, porque envolve navegadores, envolve páginas, envolve o famoso phishing. Professor, você pode dar uma luz para a galera? Hoje o phishing, galera, é uma forma de... O phishing vem de pescaria, né? E o phishing é uma forma de induzir as pessoas a revelar informação importante através de cadastramento, né? Então, por exemplo, você recebe o e-mail do Banco do Brasil, exemplo que eu faço nas aulas. Você recebe o e-mail do Banco do Brasil, faz todo um recadastramento, aí você dá um clique e ele fala que não tem, que está errado. Aí você pensa, puta que pariu, eu nem tenho conta no Banco do Brasil. Mas normalmente as informações que você colocou lá são as informações que você usa no dia a dia, são informações sensíveis. Isso é uma engenharia social e a gente sofre muito isso com a Internet Bank, porque justamente é uma forma de enganar e expor a ingenuidade das pessoas, tá? Então, professor, eu acho que é isso, né? Show de eu bola. acho que a gente conseguiu passar uma informação, né, bem eficaz para vocês, Exato. né? A gente conseguiu resumir aqui as informações em poucas palavras e hoje a gente encontra um monte de material que enrola e não traz uma objetividade, ter, né? É lógica, objetivo, galera, cara. tá bom? Você tem que estar ali preparado para passar na prova, não tem que ser o doutor naquele assunto. Você tem que chegar lá e acertar. É isso que vai te fazer passar. Igual, por exemplo, blockchain e Bitcoin. Cara, Bitcoin é moeda virtual. Blockchain é uma forma de dar saúde à moeda. É uma forma de regulamentar e dar a veracidade da informação. Acabou, cara. Então não fique enrolando e perdendo tempo, sendo que você tem tanta coisa para estudar. Conhecimentos bancários, português que faz a diferença. E sugestão, estuda até domingo, até a hora da prova. Isso aí, revisa, faça muito, questões. Revisa, faça questões. E claro que a gente sempre está aí para poder tirar as dúvidas. Esse material vai estar disponível, Dan? Vai, eu vou deixar, eu vou Show. pedir para quem quiser esse material, vai fazer um favor para mim, tá? Vai mandar mensagem no WhatsApp. Beleza? Aqui eu encaminho o material para vocês. Beleza. Deixa eu só colocar o WhatsApp aqui, ó. 067 99217 6565. Beleza? Pessoal, na semana que vem eu vou lançar no site o curso de assinantes vitalício, tá? Beleza? De 1.500 que está no site, a gente vai fazer por 299. Olha, e você vai ter acesso a todos os cursos de informática até o momento que você passar no concurso que você quer. Porque às vezes você passou no concurso que você não quer, né? Então não é o seu objetivo, você vai continuar estudando. Então até passar no concurso dos sonhos, tá? Então vai ser para poucas pessoas, a gente vai fazer só 2 dias de venda e eu vou passando essas informações para vocês durante a semana, tá? Show, valeu, Professor, galera. Tamo muito junto, obrigado, hein? Eu que professor. agradeço aí o convite. Tamo Professor. junto sempre. Galera, boa prova, hein? Conte com a gente sempre. É isso. Pessoal, a Natália está perguntando, qual é a pergunta aqui? Fala, a última pergunta. Professor, fala rapidinho sobre peer-to-peer. Peer-to-peer é de pessoa para pessoa. Por exemplo, olha só, o blockchain, o Bitcoin é assim. Lembra que a gente tem uma centralização no caso do BRB? Se eu depositar um dinheiro para ele, o BRB prova. Peer-to-peer é uma comunicação entre nós dois, é um tipo escambo. A gente vai trocar uma informação direta, sem a necessidade de um centralizador desse serviço de pessoa para pessoa. Tudo bem? Show! Fechou? Mais objetivo impossível. Tamo junto. Dá um like no nosso vídeo, me adiciona no Instagram, Prof. Deodato Neto. Qual que é o seu Instagram? Wesley. É Wesley Rodrigues _. Não, cara, escreve seu nome aí, cara. Pelo amor de Deus. Pega aqui Coloca aí no branco aí. Opa, Aqui. aí. Não, esse aqui tá lá. Olha aqui, ó. Arroba Wesley. Wesley. Por que a gente colocou? É com K, professor? É com K e Y, né? Até 2009 meu nome não era reconhecido aí, né? Quem entendeu a piadinha aí? Tá bem em português, vai gabaritar português. Galera, por que você tem esse nome, professor? Wesley Rodrigues. É origem cearense, Del. É? A mãe é cearense, né? Pra ter a criatividade dessa. Eu tenho Deodato, né? O interessante é que eu tenho 2 irmãos mais velhos. Todo mundo pergunta, qual que é o nome dos meus irmãos? É. Eduardo e Fabiano. Tem a ver, né? Wesley, né, cara? Sacaneou mesmo, né, cara? Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Fã! Show!